E aí, pessoal, já se inscrevam no meu canal, vamos debatendo aí temas do momento aí do Brasil e do mundo, às vezes um pouco mais filosóficos. E hoje eu quero, na verdade hoje o tema é pouco filosófico, na verdade hoje o tema é essa modinha copiada dos Estados Unidos, como quase tudo que acontece no meio progressista brasileiro, copia alguma coisa da cultura pop norte-americana, que é o tal do cancelamento, né? Bom, cancelamento é só um nome específico para um fenômeno mais geral, que é o do linchamento virtual. Quando uma pessoa, por exemplo, começa a receber ataques de defensores do Bolsonaro, ataques em massa, xingando ela, isso é um tipo de linchamento virtual que visa intimidar a pessoa, destruir a reputação dela, fazer com que ela não seja mais ouvida, ou não sei o quê. Quando isso é feito por um público progressista, eles dão a isso um nome de cancelamento, mas no fundo é mais uma variante aí do linchamento virtual, né? Em que cada uma das pessoas que participa, até do ponto de vista dela, nem faz algo tão ruim assim, dá uma xingada ali, dá um comentário contra, zoa, debocha, mas para quem está recebendo, são dezenas de milhares de xingamentos, né? O que pode, alguns apenas xingamentos, outros indo para coisas muito piores, mentiras, calúnias, ameaças, o que para a pessoa pode significar um dano psicológico ali um pouco mais sério, né? Embora cada um que faça não perceba que esteja, ou às vezes percebe que é, né? Mas nem sempre percebe que está fazendo parte de algo muito maior e que pode, muitas vezes, chega em algumas pessoas de uma forma muito violenta e leva elas a se intimidarem, a talvez baixarem a cabeça, pedirem perdão, se retraírem, saírem das redes sociais, enfim, a se neutralizarem a si próprios, né? Bom, isso não é exatamente novidade na história humana. Desde que o mundo é mundo, o homem gosta de se juntar em grupos e atacar, agredir pessoas que são vistas como impuras, que fizeram algo que as tornaria indignas da sociedade, né? Isso desde que o mundo é mundo, mas sei lá, a gente tem um exemplo, por exemplo, na Bíblia. Quando Jesus está lá com uma adúltera, uma mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada por um grupo lá de membros da sociedade ali, né? E Jesus justamente se coloca a conta e diga: jogue a primeira pedra aquele que não tiver pecado, né? Eu não estou aqui fazendo proselitismo religioso, tá? Eu estou dando um exemplo claro no qual Jesus, no caso, vejam só, defendeu ali a dignidade do indivíduo, da pessoa que estava ali, contra uma turba, no fundo, de hipócritas, né? Porque isso é a marca do cancelamento, do linchamento virtual de maneira geral. É por uma falha, por algum deslize, seja real ou muitas vezes imaginado também, um deslize que não é real, que sei lá, a pessoa falou alguma coisa que foi mal interpretada, ou que poderia ser interpretada de um jeito, mas não foi o jeito que a pessoa quis, não era o sentido que ela estava querendo dar à frase, mesmo assim serviu para ser linchada, né? É uma coisa hipócrita, porque todo mundo comete deslizes o tempo todo. Ninguém é uma pessoa perfeita, né? E esse tipo de deslize que está em jogo aqui, então, é o menos relevante para você ver o caráter de alguém, né? Porque hoje em dia as pessoas elas acham que o que faz alguém ser bom ou mal são as crenças que vão na minha cabecinha e o como eu falo, se eu uso as palavras corretas, né? Então, se eu repito o discurso que a militância de um lado vê como sendo correto, então eu estou agindo bem. Se eu tenho um deslize, eu fujo um pouco, não uso o termo mais apropriado, eu falo de um jeito que pode ser visto como preconceituoso, ou, sei lá, eu usei uma fantasia no carnaval que não é considerada aceitável, fiz uma piada em um momento do passado que ofende, que hoje em dia é considerada proibida, né? Pequenos deslizes desses são utilizados como justificativa e pretexto para a máxima crueldade e a máxima punição, por parte de pessoas que todas elas certamente também têm muitos ou piores deslizes do que esses que estão em jogo, né? Então a primeira marca que sai disso é a hipocrisia, né? A segunda é a total perda de critério sobre o que torna alguém bom ou mal. Tá? E é sempre bom a gente repetir isso, né? Essa ideia de que o que faz uma pessoa boa ou má é aderir a um certo código de valores na cabeça dela, seguir certas crenças e defender essas crenças na rede social, isso é falso, né? Isso aí faz tanto sentido quando a pessoa que acha que por ser católica ela é boa, por ser evangélica ela é boa. Tá? E se ela está defendendo a religião dela online, então isso torna dela alguém ainda melhor. É muito pelo contrário, né? Isso aí não faz ninguém ser uma pessoa boa. Pessoa boa, uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que é honesta nas suas relações, uma pessoa que é generosa e que faz coisas boas e busca fazer coisas boas para os outros, e ao mesmo tempo limitar um pouco os seus impulsos, as suas paixões, os seus prazeres imediatos em nome do bem-estar alheio, né? Uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é capaz de discutir com o outro ouvindo o que a outra diz e considerando aquilo que ela realmente pensa e não tentando
pisar em cima dela e fazer pontos junto aos espectadores com o uso de alguma retórica barata ou de mostras de indignação moral, né? Isso e muitas outras coisas, né? Mas na conduta real, nos sentimentos e na relação concreta que ela estabelece com aqueles à sua volta. Isso que faz uma pessoa ser boa, né? Honestidade intelectual também. Não é calhar de eu aderir a esse código de falar, eu sou liberal, portanto eu estou do lado do bem. Isso não tem nada a ver, nada a ver. Você pode ser liberal, você pode ser cristão, você pode ser conservador, você pode ser de esquerda, socialista, você pode ser progressista, você pode ser antirracista e ser um canalha completo. E outra pessoa que defende posições que você julga imorais pode, no fundo, ser uma boa pessoa também, uma pessoa honesta, uma pessoa generosa e todo o resto. Então a gente fica nesse nível mais superficial de análise, porque é isso, as crenças que uma pessoa defende mistura um monte de coisa, mistura a vaidade dela, do como ela se vê a si mesma, como ela quer ser vista pelos outros. Né? É uma camada muito superficial da pessoa. E não que ela realmente é. Tanto que você conhece, eu conheço pelo menos várias pessoas que mudaram totalmente das crenças que aderem, mas seguem sendo a mesma pessoa maluca de sempre, ou boa ou má, a mesma pessoa de sempre. Né? Embora tenha mudado 180 graus aí nas coisas que ela repete, nos slogans políticos, ideológicos ou religiosos que ela repete. Tá? Então não é isso que torna uma pessoa boa ou má. Tá? A seleção dos linchadores virtuais ou dos canceladores é sempre seletiva, sempre injusta. Né? Se é alguém que eles gostam, que está protegido, ele não vai ser cancelado. O Lula, por exemplo, jamais vai ser cancelado por isso. Mesmo que tenha feito piada com gay, mesmo que tenha matado índio em obras pelo Brasil, não importa, ele não será. Surgiu a polêmica aí sobre a Alessandra Negrini, né, que usou a fantasia também. Bom, ela conseguiu ser defendida ali por um grupo, então ela não será também. Outra pessoa com a mesma intenção dela, mas sem as costas quentes, poderia ser. Né? A aplicação é sempre seletiva, é sempre guiada por paixões de uma multidão que não é minimamente conhecedora da pessoa que está sendo julgada e que está sendo massacrada ali. Né? E, portanto, é sempre injusta. Né? E sempre, além de muitas vezes está errada mesmo. Eu mesmo, outro dia, fui alvo, não é a primeira vez, acho que não será a última também, fui alvo de uma legião de pessoas na internet me atribuindo justamente o oposto do que eu estava defendendo numa questão até. Enfim, e foram alguns dias ali. Né? Mas eu queria, como alguém que já sofreu isso, com outros que sofreram também, eu queria deixar alguns recados também, para se você em algum momento for alvo disso. Tá? Primeiro ponto. A força desses tais canceladores ou linchadores virtuais de maneira geral, eu já fui dos dois, tá? Do pessoal da direita e da esquerda, é muito menor do que eles gostariam. Tá? Eles não têm esse efeito todo de te destruir. Tá? Portanto, não baixe a cabeça para eles. Não peça perdão. Não se desmoralize frente a eles, porque tudo que eles não querem justiça. Eles não querem restabelecer, vamos restabelecer uma coisa aqui e lidar um com o outro de maneira justa e equânime e razoável. Não. É uma amostra de força. Eles querem te submeter para pisar em cima de você. Não dê em momento algum esse privilégio injusto para essas pessoas, né? do qual elas são indignas. Afinal, esse é o momento em que elas estão agindo da forma mais imoral. Né? Quando a pessoa está com pedra na mão, pronta para jogar em alguém que ela considera impuro, bom, essa pessoa está se sentindo justa, está sentindo que ela está fazendo uma coisa de justiça social, agindo bem. É nesse momento que ela está agindo de forma profundamente imoral e que deve ser condenada, enfrentada, exposta e jamais alimentada nesse desejo mal que ela acalenta. É que vem da hipocrisia, vem do ressentimento, vem da inveja muitas vezes, vem de todas as coisas ruins que saem naquele momento, travestidas, sempre travestidas de algo mais justo, mas não é. Né? Então, não cedam, porque a coisa passa também. Depois de alguns dias, de uns 3 dias no máximo, a tensão das pessoas dura pouco, chega o próximo motivo de indignação popular. Está cada vez mais rápido, aliás, o negócio. E também, portanto, cada vez mais impotente. As pessoas esquecem e você que foi alvo, se manteve ali presente, sem ceder 1 milímetro, você está maior depois dessa. Você certamente, por exemplo, vai ter mais seguidores. Essa é só uma medida numérica. Mas, além disso, você vai ter percebido como é tênue, como é fraca. Que, no fundo, é um ato de covardia, né? De pessoas cujo grande ato delas é xingar alguém numa rede social. Assim, são pessoas provavelmente não muito efetivas no mundo real. E que, uma vez que você passa por isso também, você passa a ver com outros olhos essas dinâmicas todas. Né? Claro,
A gente tem que, como sociedade, estar atento. Tem dois jeitos em que essas pessoas podem ter efeitos reais, são graves. O primeiro e mais grave é quando isso resvala para ameaça, ou para incluir familiares, amigos, pessoas que não têm nada a ver e que elas, veja como são, né? Não tem limite moral nenhum, muitas vezes. Para essas, especialmente quando descamam para ameaça, é justiça na cabeça deles. Não podem sair impunes dessas, tem que pagar e pagar caro por aquilo que fazem. Né? Esse é o primeiro ponto. E, portanto, a justiça e o direito no Brasil tem que estar atento para isso. Com as redes sociais surge esse novo tipo de prática, mas eu conheço muitos casos já de processos que foram bem-sucedidos contra ameaças, xingamentos e calúnias nas redes sociais. E tem que fazer isso mesmo. Né? Especialmente se envolve outras pessoas que não têm nada a ver ali, ou menores de idade ainda. Daí é... E segundo ponto, as empresas. As empresas muitas vezes se veem intimidadas por turbas de xingadores e demitem um funcionário sem minimamente averiguar se aquilo do qual ele está sendo acusado ou que ele fez é digno ou não de uma demissão. Felizmente não é o meu caso, pelo contrário, eu tenho que dizer que as empresas para quem eu trabalho agora e já trabalhei no passado sempre mostraram muita correção e isenção nisso. Mas a gente vê muitos casos em que a empresa fica intimidada, fica com medo e acha que aquela realidade, daquele barulho de alguns dias na rede social é o mundo inteiro, sabe? E a rede social não é o mundo inteiro e ela passa muito rápido. Portanto, empresas também defendam seus funcionários antes de tudo. Defendam seus funcionários e analisem depois, com cabeça fria, se achar que é o caso, analisar. E por fim, para a pessoa, às vezes você erra, todo mundo erra. Todo jogador de futebol comete faltas às vezes. Imagina um mundo no qual uma partida de futebol, se o cara fez uma falta, ele começa a ser execrado, acusado e xingado ininterruptamente por todo mundo. Seria uma loucura, né? Se você está no mundo, você está na chuva, é para se queimar, você vai às vezes cometer. Se você acha que você foi injusto com alguém, peça privadamente desculpas para essa pessoa. Tente retificar com ela. Você não deve nada a uma turba de linchadores que se revestem, que acham que são progressistas, não são progressistas, estão fazendo o que há de mais velho e reacionário e ressentido na natureza humana, dando vazão de uma forma moderna a isso nas redes sociais, mas estão agindo da forma mais vergonhosa e não merecem o seu pedido de perdão nenhum. Merecem, se tanto, a sua acusação e mereceriam algum tipo de sanção por isso, mas também não dá para ficar indo atrás, a gente não pode viver em função de pessoas tão baixas. Né? Então esse é o recado que eu deixo. Se você for alvo, não ceda à turba jamais. É isso aí. Até a próxima e vamos acabar com essa pasmaceira, com essa infantilidade. Que cancelamento, isso aí nem funciona nada. A pessoa sai mais famosa do que entrou nisso aí. Não perca o seu tempo, não faça isso. E se estiver fazendo, não se engane. Você não está sendo bom. Esse é seu pior momento. Seja mais.